Aleluia. Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Que alegria, satisfação da minha alma estar convosco mais uma vez para adorar e bendizer o nome do Senhor e aprendermos juntos da palavra do Senhor nosso Deus. Louvar a Deus pela vida do vosso pastor, nosso pastor, pastor Daniel. Nós estamos virando uma figurinha aqui já, né? Deus abençoe. É sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer ver essa orquestra tocando. Até o dia que a gente levar lá. Estamos estudando isso. Querido, abra sua Bíblia, sem perca de tempo. Livro de João, capítulo 6, versículo de número 53. O tema para as quartas-feiras que nosso pastor nos passou foi realinhamento e avivamento. O pastor Daniel ele tem essa mania de me jogar no fogo direto. Quando estava no São Francisco, ele inventava os temas, Deus dava a direção para ele e eu me jogava no caldeirão para dar um jeito de pregar aquilo que ele tinha achado. Aí ele fazia a dele e eu me virava. Mas o bom é que isso inspira a gente a estudar e assim por diante. Livro de João, capítulo 6, versículo 53, quem achou, diga amém. Diz assim: E Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmo. Amém? Somente esse texto. Eu sei que você pode se perguntar, o que tem a ver João 6,53 com realinhamento e avivamento? Eu quero trabalhar com vocês aqui, rapidamente, dentro da seguinte temática. É culto de ensino, então nós vamos trabalhar dentro da seguinte temática: realinhando prioridades para viver avivamento. Amém? Realinhando prioridades para viver avivamento. Ainda bem que o tema não é meu, né? Ainda bem que não foi escolha minha, porque o que acontecer daqui para frente, vocês resolvem com o pastor Daniel, tá bom? E falamos muito acerca de avivamento. Façamos uma análise rápida aí na sua mente de crente ungida sobre o evangelho que vivemos e pregamos hoje e o evangelho ensinado, vivido e pregado por Jesus e por seus apóstolos. Aonde estamos? Queridos, não é novidade para nenhum de nós que temos ouvido constantemente que nós estamos vivendo um avivamento, né? Que há um avivamento chegando, outros já estão dizendo que ele já está aí, alguns já estão dizendo que passou e por aí vai. Porém, olhando, toda vez que eu falo sobre avivamento, eu sempre cito esta informação, porque a frase, o avivamento está chegando até nós, e o avivamento que nós estamos vivendo, ou o avivamento que nós dizemos que estamos vivendo, não parece muito condizer com a nossa realidade. A realidade é diferente daquilo que nós estamos ouvindo. Por que isto? Porque o avivamento que está chegando até nós, ou o avivamento que nós estamos dizendo que estamos vivendo, é um avivamento muito visível. Vou te explicar. Como assim, Samuel? Um avivamento muito visível. Um avivamento visível é aquele avivamento que você é mais palpável, é mais externo do que interno. Como assim? A gente participa de uns trabalhos
manhã de avivamento, culto de avivamento, e a gente vê muito o chamado adoração extravagante, que chamamos de avivamento, os pulos e os saltos contínuos. Nada contra, irmão, quero deixar bem claro, sou pentecostal, assembleiano, roxo, quase um assembleiano católico, tá? Só para deixar registrado. Só que esse avivamento visível de pular aqui e não ser transformado aqui, e não demonstrar isso lá fora, e o coração continuar fechado, isso não é o avivamento que Cristo tem prometido a nós, e nem o avivamento que os apóstolos viviam. Samuel, por que você diz que nós estamos distantes do avivamento? Olha, Jesus conversando com a multidão. Nesse dia que Jesus conversou com a multidão e citou estas palavras, foi o dia que a igreja de Jesus diminuiu assim, ó. A velocidade, a igreja de Jesus cresceu muito rápido. Começou com 12 e de repente sempre caminhando com multidão. Mas no dia que Jesus prega isso aqui, a Bíblia diz que toda a multidão falou o seguinte: duras são estas palavras. Quem pode suportar isso? E de um em um foram saindo. Porque olha a expressão de Jesus no versículo 53. Ele diz assim: em verdade vos digo, que se vocês não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber o sangue do Filho do Homem, vocês não terão vida em vocês mesmos. O que Jesus está dizendo com isso? O que Jesus está dizendo é: se vocês resolverem me seguir, eu quero comprometimento. Se vocês acham que vão me seguir e vão comer pão todo dia, vão comer peixe multiplicado todo dia, e não vão se comprometer com o meu ministério, com a minha obra e com o projeto que eu estou criando, vocês não servem para o projeto que está para ser realizado. E é por isso que a maioria da multidão foi embora, porque a multidão queria o quê? Milagre. A multidão queria o quê? A multidão queria cura. A multidão, lembra alguma coisa? A multidão queria o quê? A multidão queria o Jesus que dizia ao paralítico: levanta, ao pão multiplica. Mas quando Jesus falou de comprometimento, a multidão disse: não serve para nós. Agora, perceba uma coisa na nossa geração: é impossível vivermos avivamento se não vivermos comprometimento com Cristo. É impossível vivermos avivamento sem nos comprometermos. Sem comprometimento não há avivamento. Sem renúncia não há avivamento. Jesus mesmo disse: se vocês vão me seguir, vocês podem renunciar tudo e vir após mim. Porque Jesus disse: aquele que quer ganhar a sua vida, isso é renúncia, perdê-la. E aquele que perder a sua vida, ela achará. Então é impossível a gente viver avivamento sem esta condição de Jesus. Eu quero usar esse texto para a gente falar. E como eu falei que nós íamos falar sobre realinhando prioridades para vivermos avivamento, dentro desta visão de Jesus, de se comprometer com Ele, com seu ministério e com sua obra, Jesus também expressa em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é prioridade. Jamais viveremos, a igreja nunca viverá o avivamento que a igreja quer sem priorizar o reino de Deus, sem priorizar Deus, sem priorizar o mestre. Então, se você olhar para a igreja hoje, é estudo,
e não fui eu que escolhi o tema, as nossas prioridades foram invertidas. Perceba, as nossas prioridades foram invertidas no evangelho que a gente prega hoje. Hoje eu vou falar pelo menos de 3 que priorizamos dentro do evangelho que a gente prega hoje. Primeiro, visibilidade. Melhor dizendo, vou começar com numerologia. A prioridade de muitos pastores e de muitas igrejas é o quê? Número. Eu quero a minha igreja lotada. É para o povo passar na rua? Pecado? Não, vou te explicar. Eu quero a igreja assim super lotada, para que todos ao passar na rua digam: aquela igreja é diferenciada. Olha como é o grupo de jovens. Olha quanta gente, não dá, quando sair aqui na rua, não dá para a rua toda, porque a igreja, tem muita gente, muito evangelho hoje pregando isso. Números é Deus na casa. Se a igreja está abarrotada, a massa está vindo, o povo está se reunindo, é porque Deus está lá. Nem sempre. Porém, para se manter esse número, o problema não é o número de pessoas. O problema é o que a gente faz para manter o número de pessoas ali. E para a gente satisfazer a massa, a gente troca o evangelho. Porque a massa, a multidão, não quer ouvir comprometimento. A multidão quer ouvir prosperidade. Aí o que a gente faz? Nós fazemos o seguinte: nós trocamos, para agradar a massa, a gente troca o evangelho de qualidade, o evangelho da santidade, o evangelho do confronto, o evangelho tem coisas que não é para nós, pelo evangelho da facilidade. Aqui você pode fazer o que você quiser. Porque a multidão quer tudo sem renunciar a nada. A multidão quer tudo sem renunciar a nada. Discípulos é diferente. Discípulos renuncia tudo e não quer nada. É diferente. Uma igreja cheia pela massa, ela sempre vai exigir um culto melhor, como se a gente fosse obrigado a produzir cultos, né? A massa sempre vai exigir, dizendo: a gente quer uma orquestra melhor. Nada contra, a gente tem que fazer o melhor. Eu sei que vocês estão me entendendo. E aí, para agradar esta multidão que está sempre querendo mais, a chamada multidão sanguessuga dá, né? Oferecer, não, é só me dar. Jesus está aqui, então me dá milagre, então me dá cura, então me dá restauração, multiplica pão, multiplica peixe, aumenta as minhas finanças, me dá aumento de salário, é só me dar. Nós que fazemos, ou quem faz parte dessa massa, nunca tem nada para oferecer para Deus. E que avivamento é esse, então, que nós estamos vivendo? Para agradarmos a massa, a gente começa a implementar dentro dos nossos trabalhos heresias. Porque senão, quando a gente percebe que uns 10 foram embora, aí a gente implementa uma coisa nova, uma inovação, alguma coisa diferente. Para quê? Para a massa voltar. E é aí que entra o óleo da unção de fogo. Eu vinha para cá hoje e liguei na 107 e o pastor estava pregando dizendo: você vai vir e vai receber o óleo da unção de fogo. Meu Deus, para segurar a massa. Depois disseram o pão que Judas comeu. Porque depois que Judas comeu aquele pão, o diabo se manifestou e ele se revelou. Havia um espírito imundo. Jesus estava andando com Judas todo dia e Jesus não via. Precisou de um pão. Aí a massa vai à loucura. Meu Deus, eu tenho que ir lá buscar o pão que revela. Aí a massa vai à loucura. Eu tenho que ir lá buscar o óleo da unção de fogo. Ainda tem os testemunhos.
Esse é o avivamento que a gente está vivendo. Controlemos a massa, mantemos a massa aqui. E para mantermos a massa, a gente faz isso aqui. Não, deixa a Bíblia para amanhã, quando o número estiver menor. Deixa a palavra de confronto para amanhã, quando aquela massa que geralmente vem não estiver aqui, porque aí a gente não perde número. A prioridade da igreja está invertida. Toda vez que você agrada a massa, impossível agradar a multidão e agradar a Deus ao mesmo tempo. Ou você agrada a multidão, ou você agrada a Deus. É por isso que a multidão está caminhando com Jesus todo dia, corria para aqui, corria para lá, mas no dia que a mensagem de confronto apertou ele, ele disse: eu não preciso disso. Eu não preciso ficar aqui. Eu não dependo disso. E sabe o que é interessante? É que os discípulos ficou ali todo escabriado, querendo ir também. E ficou ali dizendo: vamos ver se ele vai, o que ele vai fazer. Toda vez que eu prego esse texto, eu tenho que citar isso, porque isso é interessante. Eu imagino os discípulos dizendo assim: ele vai elogiar a gente porque a gente ficou. Ele vai bater uma palma para a gente, porque eu nunca vi uma geração que procura avivamento tão preocupada em ser elogiada como essa geração que a gente vive. Tão preocupados em receber palminhas como esta geração que a gente vive. E eles estão dizendo, Jesus vai dizer: ô, disse, vocês ficaram, é por isso que eu amo vocês. Coisa linda. Jesus olha para eles: vocês estão fazendo o que aqui? Vocês não querem ir embora também? Não, vai embora, vai. Gente, que pastor doido é esse? Pastor fazendo de tudo, meu Deus, corre daqui, inventa óleo, inventa para chamar o povo. E Jesus está dizendo: vai embora. Some daqui. E sabe o que é interessante? Eles não foram. Os discípulos não foram. E Pedro olhou para Jesus e disse: mas Jesus, a gente vai para onde? Mas Jesus, a gente vai para onde? A gente já descobriu que o lugar certo é aqui, porque aqui tem palavras de vida eterna. Querido, avivamento começa quando a gente entende que a palavra de vida eterna confronta a gente, bate na gente, escorraça a gente de vez em quando, porque a gente precisa, mas a gente diz: hoje a palavra pesou, mas eu sei que aqui tem palavra de vida eterna. Primeiro, avivamento sem prioridades é impossível. Numerologia. Segundo, visibilidade. Nunca se houve um tempo de uma geração tão preocupada em sermos visíveis, preocupado com aquilo que é aparente. Por que a igreja tal está vivendo avivamento? Porque lá você vai, é visível. Gente, não tem jeito, não. A visibilidade que nós trabalhamos hoje dentro da igreja é aquilo, primeiro é aquilo que você vê, e Deus tem muita dificuldade com aquilo que é aparente aos olhos. Quando Samuel foi para a casa de Jessé, Jessé olhou para o filho, ou Samuel olhou para o filho de Jessé e disse: é esse aqui. Qual foi a repreensão de Deus? A repreensão de Deus foi: ô Samuel, não te atentes para a aparência, porque eu o tenho rejeitado, porque os meus olhos não vê como os teus olhos veem. Nós temos um grande problema de julgar avivamento, julgar as coisas e as pessoas por aquilo que estamos vendo. Ele veste uma roupa de crente, ele anda com uma gravata de crente, ele até conversa igual a crente, ele até prega igual a crente, visível, tudo visível. Ele canta música ou louvores de crente. Mas sabe o que Deus está dizendo? Não atentes para a aparência, porque eu o tenho rejeitado. Enquanto a igreja continuar achando que porque é visível, é bonito, é legal, é aparente, chama a atenção, pisca-se as luzes,
Enquanto os olhos carnais estiverem achando que avivamento vem daquilo que é carnal, daquilo que é visível, a gente vai continuar sendo enganado constantemente. E para eu sair desse negócio, dessa prioridade aqui, eu ainda tenho uma que tem me incomodado muito. A prioridade da igreja hoje é recursos financeiros. E eu tenho dificuldade com isso, irmãos. Eu entendo, nós somos dizimistas, nós somos ofertantes. Eu aprendi desde pequeno que os 10% tem que se trazer para a igreja. A oferta tem que se trazer. Se você não acredita nisso, isso é outros 500. Eu aprendi a vida toda assim. Mas nunca se houve um tempo de tantos pastores mercenários. E avivamento não se produz com pastores mercenários. Eu falo isso com muita tranquilidade aqui. Eu sei que o pastor Daniel não vai ficar desconcertado, porque eu conheço a visão do pastor Daniel quanto a isso. Muito bem. Talvez em outros púlpitos eu até ficaria meio... Mas não. Nunca se houve um tempo de pastores tão interessados em arrecadar fundos, valores. A preocupação é aumentar o número ou o valor do caixa da igreja. Enquanto a prioridade da gente for finanças, não tem avivamento. Enquanto a prioridade da gente, você chega numa igreja, o espiritual da igreja está decretado falência, a vida dos irmãos, a necessidade em todas as áreas, e a primeira coisa que você pensa é: eu preciso aumentar a renda da igreja. Que pastor é esse? Que avivamento é esse que a gente está vivendo? Que avivamento é esse que a gente está dizendo que está chegando até nós, se nós enricamos e as nossas ovelhas se empobrecem, passam fome? Que avivamento é este que a gente acha que vir aqui? O Tiago diz que qual é o verdadeiro evangelho? Cuidar das viúvas, dos pobres, dos necessitados. Então que não me venha para cá com o avivamento começou porque nossas finanças subiu. Não, provavelmente você está fracassando. Avivamento nada tem a ver com finanças. Avivamento tem a ver com joelhos dobrados, com palavra, Bíblia no coração, mão levantada, dizendo: Deus, aqui a prioridade é o Senhor, dizendo: Deus, aqui nós queremos mais é de Ti, dizendo: Deus, aqui a ordem vem do céu, a prioridade é de lá e não daqui. Nunca se houve um tempo de tantos escândalos entre nós, e avivamento traz escândalos. Avivamento traz escândalos. O avivamento da Rua Azusa trouxe escândalo. Mas é aquele escândalo: esses crentes é doido. 4 horas da manhã esse povo está gritando, falando em línguas estranhas. Esse povo é doido. Esse escândalo é bem-vindo. Toda vez que acontece um avivamento genuíno, os crentes é chamado de perturbadores. Quando Elias chegou e começou a pregoar, e começou a produzir um avivamento, o que foi que Acabe disse? És tu o perturbador de Israel? Elias disse: eu, né? Eu. Paulo pregando na cidade, expulsou os demônios, gritaram o quê? Os perturbadores do mundo. Chegou até nós. Eita maravilha, hein? O tempo que a igreja era chamada a igreja dos perturbadores. Já vem esses perturbados. Mas hoje não. Hoje os nossos escândalos não é por causa de avivamento. Os nossos escândalos são por causa das contendas de pastor com pastor, por causa de finanças. É culto de ensino, dá para a gente falar isso aqui. Os nossos escândalos para a nossa vergonha é porque um está tomando do outro, está querendo do outro. Daqui a pouco vai começar a haver assassinato entre um e outro. Se nós estivéssemos voltado para a palavra que produz vida eterna, a gente estaria dizendo: a nossa riqueza está guardada lá, tem uma casa preparada para nós lá, há ruas de ouro para nós lá. Nós só precisamos aqui levantar as mãos e dizer: o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
anjo. Avivamento não virá enquanto as nossas prioridades estiverem no lugar errado. Que avivamento é esse que a gente não cuida dos necessitados? Que avivamento é esse que a gente não cuida dos que estão precisando? Crentes nossos, do nosso lado, passando fome, e a gente vem para a igreja, glorifica a Deus, é tremendo na terra. Mas o nosso irmão volta para casa, chega em casa, filhos pequenos sem o que comer. E você sentou do lado deste irmão, viu ele chorando copiosamente. Mas não é da sua conta, não é? Não é do seu interesse. Cada um tem seus desertos, cada um que se vire. Ema, cada um com seu problema. E você vai embora. E você acha mesmo que a igreja vai viver avivamento com crentes individuais igual nós estamos? Não fui eu que escolhi o tema. E você acha mesmo que a gente vai viver avivamento sem cuidarmos uns dos outros? O que foi que Jesus disse? O que foi que os apóstolos disseram? Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Ah, Samuel, orar eu oro. Agora, tirar meu arroz de casa, eu não vou tirar. Isso é trabalho da igreja. E quem é a igreja? Isso é trabalho do pastor. Ah, entendi. O avivamento é só para o pastor. Meu querido, mudemos as nossas prioridades. Avivamento não acontece enquanto as nossas prioridades estiverem naquilo que é terreno. O apóstolo Paulo nos ensina muito bem dizendo: olhai para as coisas que são de cima. As nossas prioridades definem o nosso futuro. Igrejas definhando porque as suas prioridades estão nos lugares errados. Igreja morrendo. Igreja sendo totalmente dilacerada. Mas a porta do inferno, Samuel, não prevalecerá contra a igreja. Oh, glória, hein? Que maravilha. Igrejas, e quem disse que precisa fechar as portas? Membros, ovelhas, crentes, que nem sabem o que é palavra. Que igreja é essa? Membros que nem sabem. Lembra quando Paulo chegou na determinada cidade e disse assim: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Vocês já conhecem? O que é isso? A gente não sabe o que é isso. Igrejas que você chega e não sabe o que é presença de Deus. Qual é o foco dessa igreja? Igreja que você chega e não sabe a história da Bíblia. Qual é o foco dessa igreja? Igreja que você chega e ninguém ora. Qual é a prioridade dessa igreja? Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui na sexta-feira, tem uns 15 dias, né, pastor? Tem uns 15 dias, no culto das irmãs aqui. E eu cheguei, eu achei que era o culto que já estava acontecendo, porque o mistério estava forte aqui, né? Só que não. Era a igreja de joelho orando. Jesus, tem de misericórdia. E já fazia muito tempo. Aliás, já faz muito tempo. O Eduardo está ali, ele prega aqui, prega ali. Qual foi a última vez, Eduardo, que você chegou numa igreja cedo e viu toda uma igreja de joelhos? Avivamento? Priorizando coisas materiais, não vai acontecer. E para a gente encerrar, eu vou falar só uma prioridade que a igreja precisa ter. Talvez duas, 2 minutos. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não haverá avivamento genuíno enquanto a nossa prioridade não for alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que eu acho interessante? Quando começou essa pandemia, aí disseram assim, vamos fechar os templos. Teve crente, quer dizer, diz que é crente, que disse assim, graças a Deus, eita maravilha,
Vou ficar uns dias sem ir na igreja. E sabe o que é mais vergonha? Líder, obreiro, pastor, dizendo: eita maravilha, Deus sabe o que faz. Tu está desviado. Por que você veio à igreja? Eu vou lá porque eu tenho responsabilidade. Tenho que dirigir o culto. Por que você veio na igreja? Eu tenho que fazer aquela orquestra tocar. Por que você veio na igreja? Eu sou o obreiro lá, né? Sou o diácono. Vem, tenho que ir lá. De novo, quarta-feira, cansado. Igreja, igreja, igreja. O salmista não. Alguém gritava, dizia: salmista, hoje é dia de culto. Maravilha! Porque tem crentes e crentes. Tem uns crentes que vão à igreja e tem uns crentes que vêm cultuar. Tem uns crentes que vêm para participar de uma reunião e tem crentes que vêm para participar de momentos de adoração e comunhão com os irmãos da igreja. Quem é você nesta noite? Você veio adorar, participar de um culto de adoração e comunhão? Ou você veio aqui por causa da sua responsabilidade? Só tem avivamento! Quando a gente entender isso aqui, tu tá indo no culto porque eu tô indo no culto porque lá eu vou encontrar o pastor Daniel, vou pegar na mão do pastor Daniel, vou falar em línguas estranhas junto com ele, eu vou sentir a presença de Deus junto com a minha família cristã. Assim acontece o avivamento. O avivamento não virá enquanto for um peso vir até essa casa. O avivamento não virá enquanto for sacrificial vir a essa casa. O avivamento não virá enquanto a gente estiver preso dizendo: eu tenho que ir lá. Não, que maravilha, hoje é dia de cultuar, é dia de adorar, é dia de exaltar. Então levante essa tua mão, esqueça que é um culto de ensino e diga: eu vim adorar. Avivamento genuíno. Parece que Deus está dizendo: com essa pandemia, me permita usar essa expressão, eu estou cansado de igrejas cheias e de pessoas com corações vazios. Porque aí veio toda essa situação e o que a gente fez? Vamos aqui repartir. Agora é só 100 pessoas, em algumas outras igrejas 10 pessoas. E aí vai só os crentes, irmãos. Só os crentes, porque os outros já dizem: não, pandemia, né? Pastor, eu vou ficar em casa porque enquanto não passar... Em uma das nossas congregações, a irmã disse: eu vou denunciar esse pastor. A irmã da igreja. Eu ouço uns trem desse, irmão, me sobe um negócio. Eu vou denunciar esse pastor porque ele está fazendo culto. Irmão, membro da igreja que estava abrindo. E eu lá orando, dizendo: Jesus, dá um jeito nessa nossa prefeitura para a gente poder cultuar. No dia que disseram assim, a partir do dia 2 de agosto, que era o primeiro domingo, os cultos vão poder voltar no domingo. Irmão, nem dormi de alegria, gente, e já comecei a programar. Meu Deus, vai ser culto de 1 hora, então a gente vai chegar lá, já vai cantar, e já vai começar orando, e vamos para a palavra, irmão, e pense num culto gostoso, e aquela alegria, os irmãos chegando, e tal, que satisfação. Mas muita gente em casa dizendo: não vou, ainda estou de férias. Enquanto alguém me disse: pastor, enquanto a prefeitura não disser assim, tá tudo liberado, eu não vou. Eu falei: fica em casa, porque tu vem para cá, tu atrapalha meu culto. Fica na tua casa, porque eu vou adorar aqui, junto com aqueles que querem. Enquanto a alegria não estiver transbordando no teu coração, fica na tua casa para tu não atrapalhar. Mas enquanto você está dizendo: eu venho adorar a Deus, eu tenho alegria. Quando dizem é quarta-feira, a hora do culto, a sua alma já começa a se alegrar, dizendo: eu vou ouvir as irmãs, a orquestra vai cantar aquele hino: tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. A equipe de louvor vai adorar e eu vou dar tudo de mim, vou entregar tudo. Será que tem alguém que veio pensando assim aqui nesta noite? Mesmo no culto de ensino, a gente está aqui gritando, dando glória a Deus, porque para crente que se alegra em vir cultuar, não importa se é sexta, se é quarta, se é escola bíblica dominical, o coração está incendiado, a alma está tocada pelos céus.
Deus e a gente adora. Não importa qual é o tempo, crente que tem prazer em cultuar, ele vem. Chovendo, ele está aqui. A gente já é conhecido como pioi de culto já, tá chovendo, ele vem. Tá fazendo sol, ele vem. Tá calor, ele vem. Tá frio, ele vem. Se cair uma geada, o crente compra o trator, vem tirando o gelo e os outros carros vêm atrás. Isso, meu irmão. Mas a gente chega aqui. Isso é avivamento. Avivamento é quando todo mundo está dizendo assim, fecha tudo, e você está dizendo, eu vou lá, nem que seja só eu de joelho dobrado, mas eu vou cultuar a Deus, nem que eu tenha que morrer. Irmão, imagina a igreja primitiva, todo mundo dizendo, fecha tudo, não dá, não pode. Aí eles descem para as catacumbas e dizem assim, pode fechar os templos, pode até levar a gente para os leões, pode levar a gente para a arena, mas aonde tiver um buraco, aonde a gente possa se esconder, eu vou abrir o meu coração, rasgar a minha... Ramas. Se coloque de pé, porque senão daqui a pouco eu começo a pregar. Eu estou gostando desse negócio. Deixa eu parar, porque senão... Eu ainda ia falar sobre Atos capítulo 2, versículo 42. Prioridades para avivamento. Atos 2, 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual era a doutrina dos apóstolos? Eu termino. Se deixar, irmãos, eu vinha no carro falando com a minha esposa, só crente para fazer um trem desse. Pense numa BR-040 que está treviada, irmãos. Depois a gente pegou um pouquinho aqui nessa parte do shopping, aquele shopping ali. Que a gente sabe dos nomes de igreja, mano. Do nome de shopping a gente não sabe não, entendeu? A gente é pioi. Aí eu estava dizendo para minha esposa, só crente. E no Alegria, irmãos, eu saí de casa, era 5h30. Era 5h30. Fui fazer uma visita. Da visita, a gente já vai direto para a igreja. Achei que ia chegar cedo, cheguei já na hora. Porque a gente é tão pioi que marca o culto para 7h30, a gente chega 10:07. Crente é assim, irmãos. Aí eu vinha falando com ela que tem que amar isso aqui. Tem que se alegrar com isso aqui. Porque senão você não sai da sua casa, porque o cansaço não deixa, Mas quando você pensa assim, gente, culto, Deus presente na casa, adoração, louvor, eu vou. Qual era a doutrina dos apóstolos? Eu oro por vocês agora. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 42. E eles ensinavam de casa em casa os ensinamentos de Jesus, o Cristo. A doutrina dos apóstolos. Apresentar Jesus, o Cristo, para todos. Meu querido, a gente precisa parar de falar de Calvino, pelo amor de Deus. Meu querido, a gente precisa parar de falar de Armínios, pelo amor de Deus. Eu sei que vocês amam estudar, eu sei que vocês amam esse negócio, mas a gente precisa falar um pouco mais. Vamos ser exagerados em falar de Jesus. Pelo amor de Deus, irmão, vamos parar com esse negócio, porque o calvinismo, o arminiano, não, irmão, pelo amor de Deus, o calvinismo da confusão, o arminismo da confusão, nem sei os nomes, mas Jesus Cristo traz solução. Então, pelo amor de Deus, nesta noite você veio, eu não vim falar de nada, nome de ninguém, a não ser de Jesus, o Cristo que salva, liberta, transforma e leva para o céu. Ainda tem uma igreja que está dizendo: o avivamento, se depender de mim, se depender da minha vida, se depender da minha oração, se depender da minha alegria em vir ao culto, ele vai chegar até nós. Se depender da minha vida, o avivamento virá. Se depender da minha decisão, o avivamento virá. Se depender da prioridade na minha vida, o avivamento virá. Então fecha os teus olhos desta noite e começa a dizer: Jesus, pode começar por mim. Jesus, pode começar pela minha vida. Jesus, pode começar avivando a minha casa. Jesus, pode fecha os teus olhos em nome de Jesus. E se você veio para adorar nesse culto de ensino, eu sei que é culto da palavra, mas a palavra faz isso. A palavra renova. Se você veio para adorar,
adore a Ele. Então adore a Ele. O avivamento chega assim. O avivamento chega com corações incendiados igual ao seu, que mesmo na chuva você veio adorar, que mesmo na dificuldade você veio adorar. Deixou um deserto em casa, mas veio adorar. Deixou uma batalha em casa, mas veio adorar. Deixou, quem sabe, muita coisa, mas veio adorar. E Jesus está dizendo: é para você que o avivamento chega. É para a tua vida que tem avivamento. Para você que prioriza o reino. Para você que prioriza os céus. Tem os céus abertos sobre nós aqui, dizendo: quem não veio perdeu. Mas você veio, você veio, você veio. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou. Fecha os teus olhos nesta noite. Pai, no nome de Jesus. E ama o seu espírito que quer ser envolvida no avivamento genuíno, que quem sabe está mudando todas as suas prioridades. Tinha muita coisa, mas quando ouviu dizer a hora do culto, largou tudo e veio adorar ao Senhor. Eu sei que para esse o Senhor tem avivamento. Eu sei que para esse o Senhor tem avivamento. Eu sei que para esse o Senhor tem mudança de vida. Eu sei que para esse o Senhor tem batismo com o Espírito Santo. Eu sei que para esse o Senhor tem transformação. Então desce, desce, desce. Levante as suas mãos, encerraremos. Ó Deus, eu peço ao Senhor, à minha esquerda, até a direita, do altar até a recepção. Sua palavra foi compreensível aqui nesta noite. O Senhor conhece o coração de cada um que está com a mão levantada. Sei caçou de raça e abas e da agaçou de raça. Deus parece ser difícil a muitos de nós,